Estou numa série de administração, por que fazemos isso? Né? Explicando para as pessoas por que nós fazemos algumas coisas. Eu gosto de saber o porquê que eu faço as coisas, e com o tempo a gente vai acostumando com o sistema e às vezes perde realmente de saber o porquê que a gente faz, né? Um dos exemplos que eu dei muito comuns, que na nossa igreja, quando vem assim para os dízimos e as ofertas, principalmente, né? Quando é aqui no gasofilácio, geralmente vem o homem e a mulher. Quem já viu isso? Não é verdade? E aí, né, talvez você está aqui na igreja, por que você vem aqui, você com a sua esposa? Às vezes você nem sabe, né? E eu me lembro que isso não era uma cultura nossa na igreja. Quando nós chegamos, eu e a pastora, e eu comecei a ensinar as pessoas, as finanças são da casa inteira, vem todo mundo junto. Então, é importante também que nós saibamos o porquê que nós fazemos as coisas. Quem pode dizer glória a Deus? A Bíblia diz que nós devemos saber defender a nossa fé, explicar e saber por que as coisas acontecem ou por que fazemos isso. Então, eu estava olhando, acho que foi 2018, talvez, que eu fiz essa série, porque fazemos isso, e estou refazendo já faz muitos anos, quase 8 anos, faz tempo, né? 7 anos. Então, estou refazendo de novo, comecei no domingo, vale a pena você assistir online lá, né? Tem no canal da igreja o porquê nós nos reunimos nas casas, e hoje eu vou trazer, próxima pergunta de hoje, o why aqui é por quê, em inglês, amém? Só porque eu achei bonito colocar em inglês, né? Que tá, então, ok, ficou assim. Então, a pergunta de hoje é por que nós vamos na igreja ou nos reunimos no templo, porque eu expliquei também, igreja na verdade não é o local físico, como a gente costuma falar. Então dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, por que você vai na igreja, hein? Né? Se ela está do seu lado, pergunta essa pessoa, fala, além de querer ficar do meu lado, é claro, né? Porque muito provavelmente a pessoa gosta de estar com você, ficar com você, quer ficar junto, ok. Por que nós vamos no templo, nos reunimos? Obviamente, vou estruturar a base no Novo Testamento, explicando o porquê, mas a gente vê a sombra dessas coisas todas no Antigo Testamento, amém? Então vamos ler juntos lá o texto que tem dado a base para muitas dessas coisas, do padrão da igreja primitiva, Atos 2,46, e diariamente. Então, quantas vezes as pessoas iam no templo naquela época? Não entendi. Quantas vezes eles no templo? Diariamente. E qual que era o ânimo deles? Era unânime. No templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Pastor, por que nós vamos no templo? Olha para quem está do seu lado e fala, porque a igreja se reúne no templo, irmão. Né? Não cabe todo mundo numa casa. Quem dera a gente tivesse assim, uma casa que coubesse todo mundo. Né? Mas não cabe. Né? As pessoas vão sendo acrescentadas, e a igreja primitiva, se ela fazia, nós também fazemos, é o padrão que começou a igreja, ela também se reunia no templo. Aí aqui eu vou frisar duas coisas que eu tenho falado, mas preciso enaltecer, porque eu não coloquei alguns textos, né? Mas eles perseveravam e eles eram unânimes. Ou seja, quando você, olha que engraçado a igreja primitiva, quando você ia perguntar para um irmão, você vai na igreja, digamos assim, né? Que é o falar, mas era ir no templo, ou se reúne no templo, o que ele falava? Pausa. Estou inventando uma história aqui, você vai entrar na história. Vocês estão comigo? Dá um sorriso para quem está na sala, fala boa noite. Fala, você já está na igreja. Amém, né? O pastor gosta de interagir. Então vamos lá. Se eles perseveravam unânimes no templo diariamente, quando eu chegava para um irmão que era da igreja e perguntava, por exemplo, né? François, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês vão na igreja? O que eles respondiam? Sim ou não? Sim. Quantas vezes vocês vão? Todo dia. Amém? Amém? Por que você está falando isso, pastor? Porque hoje é muito comum você perguntar para alguém que supostamente é crente, mas ele fala que não precisa. Ah, tá. Igualzinho está na Bíblia. É o que está na Bíblia? Está na Bíblia isso ou não? Não. Quando você vai na igreja? Não, vou uma vez, eu vou quando tem casamento, quando alguém vai ser apresentado, eu vou no dia da ceia para ceiar. Não. A Bíblia, olha lá, vamos ler comigo, vai. Vamos ler só o primeiro, 46. Repete bem alto comigo. O que eles faziam? Perseverar. O que quer dizer isso? Assim, se eu tinha um compromisso, eu me esforçava ao máximo para estar aonde? No templo, na igreja, irmãos. E vou contar para vocês, naquela época todo mundo tinha compromisso, não é diferente do nosso.
talvez até mais árduo do que o nosso trabalho, que eles trabalhavam no campo. Né? Israel é um lugar árido, você tem o período de arar a terra, você tem o período de colher, se você não fizer, acabou, não tem como fazer as coisas, é tudo no tempo certo. Então, por que eu devo ir no templo? Porque a igreja permitia, ia no templo, e isso era unânime. O que quer dizer? Todo mundo no mesmo ânimo, e todo mundo sabia que tinha que ir no templo. Ó, para quem está do seu lado, fala, você não vem na igreja só para ficar do meu lado. Né? Fala assim, só para desfrutar do louvor, né? Pode falar para ele, nem só para me pagar uma esfirra, né? No final do culto, nem para me convidar para ir na sua casa, que é o que a gente falou que tem que fazer também, ok, não vou sair dessa, mas, então, eles eram unânimes no templo. Unânimes quer dizer, se eu perguntasse para qualquer um, diariamente eles estavam no templo e sabiam que tinha que ir por templo. Quem pode dizer glória a Deus? Então tá, vamos lá, mais um texto que eu quero compartilhar com vocês, explicando a importância de ir na igreja. Eu poderia falar de diversos outros fatores, mas vou frisar em alguns textos, tá? Então leia lá comigo, Atos 27. Ah não, não é Atos aqui, ou é Atos 27? Acho que é assim, vai. No primeiro dia da semana, era assim, de partir o Paulo, é assim. É Atos sim, é Paulo, é Lucas falando do discurso de Paulo. Então, ok, aqui tem duas coisas importantes, tá? Uma das que as pessoas falam, há um indício como nessa aqui, que como as pessoas se reuniam constantemente, mas também há indício que não tem problema nenhum as pessoas se reunirem no primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Qual que é? Domingo, né? E aqui a gente sabe que, obviamente, aqui já tinha, o Império Romano já tinha domínio e outras coisas, então a igreja não tinha essa preocupação, é tal dia que tem que se reunir, ou é tal dia que não tem que se reunir, aqui eles estavam reunidos num domingo, e aí diz, no primeiro dia da semana, estando nós, né, que o Lucas, o autor de Atos, reunidos com o fim de partir o pão ou ter comunhão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os. A palavra que não exortava-os, eu não lembro exatamente do grego, mas eu lembro o que significa, que é, falava com eles, compartilhava, diálogos eu acho, se eu não me engano, falava com eles, compartilhava com eles, ensinava-os. Por que eu devo ir no templo? Para que possa ter um ensino comum que alcance a todos, para que fique mais fácil a unificação, para ficar mais fácil a comunicação da mensagem. Paulo, em diversas das suas cartas, como todas as epístolas do Novo Testamento, né, que uma boa parte são as cartas, falava, leia isso para toda a igreja. Você já imaginou se a gente pegasse assim, eu falo, Jamerson, vou explicar porque você tem que ir para a igreja, aí falo todos, mostro os slides para o Jamerson, aí ele vai e conta para Elô, depois ele conta para não sei quem, quanto tempo vai demorar? Muito tempo. Vai chegar a mesma informação? Seja sincero, irmãos. Meu Deus, só em casa você fala, você deixa um recado para um para dar para o outro, chega outra coisa. Né? Me espere antes de sair. Né? Aí você chega em casa, cadê a pessoa? Não tem ninguém, não. Falou que era para eu sair. Não é assim? Então, por que nós nos reunimos no templo também? Para que nós possamos receber ensino. Sermos ministrados, possamos aprender, compartilhar da palavra, falar da palavra. Pastor, me dá mais um texto do Novo Testamento. Te dou com o exemplo da vida de Jesus. Aos 12 anos sobe Jesus para Jerusalém para a sua primeira Páscoa. Quando os pais procuram ele de volta, onde ele está? No templo, falando da palavra e discutindo com os doutores da lei. Um dos lugares para que nós possamos aprender da palavra é no templo. Pergunta para quem está do seu lado, fala assim, por quê? Por que, pastor, isso é naquele tempo, agora eu posso aprender no YouTube, é só eu pegar lá uma palavra e começar a assistir. Mentira! Porque se a palavra começar a te corrigir, você para. Se começar a te exortar, você para. Se começar a mexer com você, não, quero ver uma outra coisa. A nossa carne quer se alimentar do que a gente precisa. Isso é um perigo, porque a carne milita contra o Espírito. E tem vezes você vem aqui, a palavra começa a falar com você, não é o que você gosta, mas você tem vergonha de sair. Mas no final você fala, ainda bem que eu ouvi a palavra. Quem já aconteceu isso? Não é verdade? E é assim que tem que funcionar. Por que nós nos reunimos no templo também? Para que nós possamos ser ensinados, para que as coisas aconteçam numa larga escala. E aqui, graças a Deus, que eu não vou pregar igual o Paulo pregou. Esse dia aí foi o dia que Paulo pregou tanto, que o irmão dormiu, caiu e morreu. Né? Ainda bem que tem um outro culto, né? Senão falaria mais 10, mas não. Então, mas é isso que aconteceu com o Paulo.
E o Lucas falando, pelo jeito, ele estava explicando a prioridade de Paulo, que Paulo tinha que viajar no outro dia, mas ele resolveu ficar a noite inteira pregando. Ainda o cara morre, Paulo ressuscita, o homem fala, agora vou pregar mais. Aproveitando o ensejo. Né? Mas por que nós nos reunimos no templo? Para que nós possamos ser ensinados, de acordo com a palavra, de acordo com o que Deus quer para nós, de acordo com o direcionamento que vem dos céus. Quem pode dizer amém? Né? Quando pega a Bíblia, muitas das coisas nós aprendemos no templo. Naquele contexto era ainda mais difícil, porque nem todo mundo sabia ler. A linguagem oral ela começa a avançar depois da Grécia ali, que começa a ter mais praticamente 4 anos da humanidade, foi feito linguagem oral. E alguns iam deixando e as coisas iam avançando. Então, naquele tempo, mais difícil ainda. Quando alguém queria aprender da palavra, eles não sabiam ler. Eles tinham que ir perto de alguém que podia ler a palavra. Consegui me fazer entender? Então, uma das formas de se reunir no templo, uma das razões pelas quais eles o faziam, é para que eles pudessem aprender mais da palavra. Igual eu e você, em nome de Jesus. Não é verdade? Pastor, quantas vezes você aprende da palavra no tempo? Todas. Deus fala comigo, a palavra é viva. Eu anoto, eu presto atenção quando eu pego o culto também, né? Na outra semana, eu e a pastora ficamos em diversas ministrações, anotando, pegando, fazendo tantas coisas. Quando você está reunido no templo, a palavra fala conosco. Né? Eu prezo pela palavra, porque a Bíblia fala, a doutrina dos apóstolos, a comunhão e o partir do pão. Doutrina é dada quando a gente está todo mundo junto e compartilha de uma mesma coisa. Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Olha para quem está assistindo e fala, que bom que você veio na igreja. Né? Vai. Próximo. Primeira carta aos Coríntios, então Paulo orientando a igreja. Aqui é extremamente importante. Vamos lá, vamos ler juntos essa. Primeira carta aos Coríntios 14, 26. Vai. Que fazer, pois, irmãos? Quando? Outro. Seja tudo feito para edificar. Pastor, por que nós nos reunimos como igreja? Por que nós nos reunimos no templo? Para que todos os nossos dons sejam usados. O dom que eu recebo da parte de Deus, ele não é para meu uso pessoal. Ele provavelmente é uma ferramenta para a edificação de uma outra pessoa. O pessoal do louvor acabou de tocar aqui. Sim ou não? Quem não sabe tocar, levanta a mão. Nem cantar, levanta a mão. A maioria, mas alguém sabe. O dom deles nos ministra, nos ajuda a conectar com Deus, nos ajuda a perceber das coisas de Deus. Deus fala conosco, sim ou não? Alguém ali deu uma palavra, Lucas deu uma palavra de conhecimento. Olha, Deus me falou sobre medo. Um monte de pessoas estavam sofrendo ou sendo atacadas, afligidas com isso. O que acontece? Ele libera a palavra liberada tem o poder criativo de curar. É Deus falando e muitas pessoas foram curadas. E assim funciona quando a gente se reúne como igreja. Como ele falou, um tem salmo, salmodia. Ou tem doutrina, salmo é de cantar mesmo, como se fosse, né? Ou tem doutrina, explica. Um tem revelação, traz a revelação. O outro tem língua, ok? Um ora em línguas, o outro interpreta aquilo que está acontecendo. Mas o cerne de todas as coisas é que tudo, ele está falando da ordem do culto aqui, Paulo, né? 1 Coríntios 14, 26. Seja tudo feito para edificação. O que quer dizer isso? Quando nós nos reunimos como corpo de Cristo, onde todos os dons são manifestados, todos somos edificados. Não é verdade? Quem chegou e tinha alguém direcionando seu carro? Sim, direcionar seu carro. Tem alguém cuidando das coisas para você, você fica tranquilo. Tem gente cuidando dos seus filhos. Quem tem filhos? E as crianças estão lá no infantil. Não é verdade? Tem um povo ali do nosso welcome que te dá oi, dá um sorriso para você, te cumprimenta. Talvez ninguém te cumprimentou durante o dia, mas chega aqui, alguém te cumprimentou. Todos os dons, quando a gente está junto, reunidos no templo, se manifestam e isso gera o quê? Edificação. Um canta, um salmodia, o outro tem revelação. Uau, a revelação fala comigo, me traz algo para o meu espírito. Ok, acontece isso se eu estou fazendo online? Não. Não adianta você falar, não é a mesma coisa. Assistir ou estar presente, é a mesma coisa ou não? Não, não é mesmo. Não estou dizendo que a palavra é perdida, a palavra não volta vazia, ela cumpre o que lhe apraz. Mas o ambiente onde as coisas estão acontecendo, faz diferença ou não faz? Ou se faz toda a diferença. Então, quando nós nos reunimos, a edificação, adorar em casa é muito gostoso, quem gosta? Mas quando está os irmãos adorando é diferente, sim ou não? Opa, muito diferente. Outro ambiente, outra atmosfera, outra presença, outro tudo. Então, um dos fatores importantes para que nós possamos nos reunir no templo é esse. E o que, pastor? Nós usarmos os nossos dons para o bem do
do próximo. Quem canta, canta, quem ensina, ensina, quem revela, revela, quem ora, ora, quem interpreta, interpreta, e assim por diante. Ele tem uma ordem de como ele vai dizendo de como deve ser a condução do culto, para que o culto seja, né, no padrão bíblico, não fuja do controle, não seja, né, fora do padrão que Deus estabeleceu, com ordem, né? Paulo, ele é muito firme em doutrina, então, para que eu venho no templo? Para que meus dons sejam manifestados. Né? Se eu não uso, posso falar isso rápido ou não? Os meus dons, muitas pessoas perguntam, pastor, qual o meu chamado? Esses dias me perguntaram ali, pastor, uma pessoa nova na igreja, não é crente novo, mas novo na igreja. Falou, pastor, eu não tenho convicção, adulta já, eu não tenho convicção do meu chamado. Qual é o meu chamado? O que o senhor me diria? Né? Claro que não dá para eu fazer uma bola de cristal e falar, né? E eu, se Deus me mostrasse, eu até falaria. Mas eu falei assim, amado, uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas é use os seus dons. Por quê, pastor? Se eu uso aquilo que Deus me deu para edificar ao próximo, eu muito provavelmente começo a entrar na trilha do lugar que eu vou. Amém, amados? Meus dons vão se encaixar com o meu chamado. Então, começa a usar bem meus dons, começa a semear na vida dos outros, começa a edificar os demais. Logo, aquilo vai me direcionando para o chamado que Deus tem para a minha vida. Né? Para esse irmão, quando a gente estava conversando, foi num final de culto ali no domingo, eu falei assim, e não se preocupe, porque às vezes o teu dom não é exatamente o que você imagina para o seu chamado. Eu gosto de uma passagem que mostra muito bem isso. Quem conhece a história de José do Egito? Ou já assistiu uma novela? Ou viu um desenho, Príncipe do Egito, vocês já viram um desenho ou não? Quem não viu, sugiro que veja, é super bom, de verdade, que é super bom o desenho. Quem já viu? Eu choro sempre que eu assisto aquele desenho. Eu acho boa a história, é boa mesmo. Qual é o dom que José tinha? É o príncipe dos sonhos, sei lá, né? Então você já sabe, o que ele fazia? Interpretava? Sonhos, mas qual que era o chamado dele? Governar. O dom não tinha nada a ver com o chamado, mas ele usar bem os dons dele, leva ele para o chamado dele, não é assim? Ele tem um sonho de uma coisa, ele vai indo, ele interpreta sonho. A questão de José era sonhos, né? Os dois Josés que são mais enaltecidos na Bíblia é o José do Egito e o José, o pai de Jesus, né? O pai adotivo de Jesus, marido de Maria, também era bom de interpretar sonhos. Deus falava com ele de sonhos, sonho salvou toda a família, preservou toda a família, e sonho não é sonho de feijoada que ele tinha. Né? É sonho de, muda a família inteira de país, porque a situação vai ficar complicada, vão tentar perseguir, matar seu filho, ele muda confiando num sonho. Conseguiu me fazer entender? Então olha para alguém bem bonito e fala, usa os seus dons, irmão. Pergunta para outra pessoa, que ministério que você serve na igreja mesmo? Né? De verdade, amados, quanto mais pessoas servem, mais pessoas são edificadas. Amém? E a gente, graças a Deus, nós temos muitos obreiros na igreja. Se eu não me engano, é mais de 400 que a gente tem dentro dos ministérios, né? De pessoas diferentes. Alguns são repetidos, né? Servem mais que um ministério. Mas use os seus dons. Né? Você usa os seus dons, você edifica alguém, você vai abençoar alguém. Descobre aí, começa a usar os dons que você tem, encaixa em algum lugar e vai indo, que você vai chegar no seu chamado. Muitas pessoas falam isso. Né? Eu queria saber o meu chamado, outra coisa. Começa a usar os seus dons. Né? Eu comecei frequentando uma célula, daí na célula eu servia tocando na célula. Claro, comecei tocando na igreja quando era mais novinho, né? Então, sabia tocar, não era muito bom, mas supria um pouquinho do que dava, fui. Depois comecei a tocar numa célula, depois fui líder de célula, depois, e assim, foi indo, usando os dons que eu tinha ali para chegar. O meu é bem um exemplo, né? Se eu nunca tivesse começado a tocar e outras coisas, talvez eu nunca teria chegado a ministrar. E assim, foi indo e dando desenvoltura e Deus acrescentando graça sobre graça, que você acha o seu chamado em nome de Jesus. Amém? O que eu tenho que fazer? Use os meus dons. Então olha para quem está do seu lado e fala, você pode me servir. Que maior é quem serve, não é? Você usa os dons para as outras pessoas. Amém, amados? Vai. Por que mais, pastor? Isso é bom demais. Salmo 133, eu vou pular só o versículo 2, mas eu podia falar todos. Vai. 1, 2, 3 e... Não, calma. Não é assim, É uma exclamação, Tá bom? Vai. 1, 2, 3 e... Irmãos...
A Bíblia, aqui o salmista está falando, salmo de romagem de Davi, né? De caminhada de Davi, subindo a Jerusalém. Então, aqui ele está falando assim, como é bom e agradável viverem juntos irmãos. Por que nós nos reunimos no templo? Porque nós somos irmãos. Não é isso? Trate os outros da igreja como irmãos. Então, como é bom e agradável viverem juntos os irmãos. O que tem de importante nisso, pastor? Aqui tem um elemento muito importante. Hoje, quando eu estava meditando, pegando esses textos, né? Indo por palavras nas buscas, e chegou em Salmo 133, é óbvio. O que é... À tarde eu estava meditando antes, pensando, pai, por que eu vou ministrar lá na minha casa, né? Estava cortando minha grama lá hoje. E pensando, e o Senhor me lembrou do texto, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Amém, amados? Que eles sejam um. É um pedido de Jesus e o desejo na última oração dele, João capítulo 17, falando que como a gente deveria andar como igreja. Que eles sejam um entre si, um contigo, um comigo, assim como eu sou um contigo, e Jesus fala dessa unidade. Vocês estão comigo? Depois, Salmo 133, Davi fala isso. Como é viverem os irmãos. Então, Jesus fala que eles vão saber, o mundo vai saber que Jesus veio por causa da nossa unidade, ou de como andamos juntos. Mas aqui o que o Senhor me ministrou quando eu estava vendo esse texto, que é que eu lembrei de algo importante, por isso que eu coloquei ali, a nossa união manifesta a vontade do Senhor. Por quê, pastor? Porque a Bíblia declara, depois quando Paulo vai escrever, ele fala que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Os mesmos elementos aparecem no Salmo. O que ele está dizendo? Quando essa perfeição, essa unidade de querer ser como Jesus, de querer andar com Deus, a vontade do Senhor se manifesta de forma boa e agradável. Quando nós vivemos, é isso que ele fala, que ele seja um contigo assim como eu sou um, não é isso? Então, a vontade do Senhor é manifestada, ela é expressada quando nós nos unimos, irmãos. Que a vontade do Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria é um modo certo de fazer as coisas, o modo correto de operar todas as coisas. É a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Quando nós estamos juntos, nós temos uma experiência com aquilo que o Senhor quer para nós, porque é literalmente isso. Nós começamos a perceber o quão importante todas as coisas, quando todos os dons estão sendo manifestos ao mesmo tempo. É ou não é verdade? A pessoa está ministrando, outro está tocando, outro está orando pelo outro está se compadecendo, outro está recolhendo alimentos ali, os outros estão dando alimentos, e todas as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, e nós percebemos a vontade do Senhor se manifestando na terra. Por isso que ele diz, como é bom e agradável. Pergunta para quem está do seu lado, quando você vai me chamar para comer na sua casa, hein? Preguei isso no domingo, hein, amados? Vamos lá. Como é bom e agradável que vivam juntos os irmãos. Amém? É bom e agradável, é verdade. Nós não podemos ser só um clube. Amém, amados? Ou uma religião que as pessoas não se encontram. Temos que ter relacionamento. Nisso manifesta a vontade do Senhor. Consegui me fazer entender? Glória a Deus. 23, estou bem no tempo hoje. Deuteronômio 12:5, só para frisar algo importante também. É claro, eu sei muito bem o texto, o que está falando, eu sei bem a orientação do texto, mas agora eu estou indo para o Antigo Testamento. Deixa eu só fechar com um do Novo, daí a gente vai para o Antigo, pode ser? Já estava no Antigo, na verdade, né? Posso ou não? Paulo fala assim, e não deixais de congregar, como é o costume de muitos, principalmente quando perceberdes que é o tempo do fim. Quando a gente está em comunhão, fortalecido, vontade do Senhor se manifesta. Amém? Amém, igreja? Paulo fala, não deixe de congregar. Se ele fosse escrever hoje, ele ia falar, não fica só na internet não. Não pegue só culto online, né? Vá para a igreja. E olha aqui num cenário como é importante um lugar e entender que tem um lugar para você e tem um lugar que Deus fez para você. A gente vê uma sombra disso no Antigo Testamento. Não vou pregar que é uma doutrina do Novo, mas aqui a gente tem uma imagem de como Deus direciona as coisas. Amém? Então Deuteronômio diz o seguinte, mas que o vosso Deus, de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu, e a sua habitação, e para lá ireis. Deus tem um lugar para você. Deus tem um lugar para você.
E eu acho pouco provável que Deus queira que você vá muito longe, que tenha muito, talvez em um período da sua vida assim, para você se esforçar para romper com algumas coisas, para que algumas coisas aconteçam. Mas eu creio realmente que existe um lugar, né, com uma menor visão de Deus é uma cidade. Amém, amados? Né? Há um lugar na cidade, há um lugar onde você vai se encaixar, há um lugar onde você vai encontrar, há um lugar que Deus escolhe para você, para a sua tribo. E ele fala aqui especificamente para cada uma das tribos. Claro que nós somos um corpo, uma família, uma igreja na terra, mas tem um lugar em que você vai se sentir bem, onde você vai crescer, onde você vai ser bem plantado, onde Deus vai transbordar, onde os seus dons vão acontecer, onde o cenário da sua vida vai fazer você. Amém? Amém, amados? Né? Eu tenho certeza que com as minhas características, talvez eu nunca teria sido pastor na igreja em que eu me converti. Então eu fiquei ali uma estação, depois eu fui para uma outra igreja também, né? E depois, hoje graças a Deus, a maioria das igrejas que eu já passei, eu já fui, já preguei, já ministrei, mas provavelmente se eu não tivesse sido plantado em um determinado lugar, usado os meus dons ali, tido a permissão deles serem usados, eu nunca chegaria no meu chamado, assim todos nós. Amém? Quem sabe você que está nos visitando pela primeira vez, talvez seu lugar possa ser aqui. A irmã que está visitando, não sei se tem alguém mais visitando, pode ser que sim. Pode ser que não tem problema, mas encontre o lugar que Deus tem para você. Amém? Onde você vai ser edificado, onde Deus vai falar com você, né? Olha para quem está ao seu lado, fala, os bonitos geralmente ficam aqui. Né? Aí pode falar para a pessoa que às vezes ela ficou constrangida, fala assim, eu falo mais por mim mesmo. Né? Porque às vezes a pessoa fala, poxa, eu não sou tão bonito e tal. Né? Mas quem anda com os sábios se torna sábio, quem sabe você anda com os bonitos, você fica mais bonito. Ou pelo menos você realça a beleza do outro, né? Que é meio feio, acha um amigo mais feio, que daí você começa a ficar bonito. Não é verdade? Assim, o corpo, nós somos assim de julgar e de comparar. Então, né, fica perto de alguém feio. Amém. Estou brincando. Ninguém é feio, né? Alguns são. Mas dá para melhorar, dá para melhorar. Eu olho uns assim da igreja, Deus transformou. Meu Pai amado, né? Quando eu fizer a série Nova Criatura, depois eu vou trazer as fotos antigas. Eu já fiz isso há tempo, mas estava falando, meu Deus, você aqui era aquela pessoa, que coisa feia. Né? Amém. Deus, para mostrar as mudanças que Deus faz nas pessoas. Né? Olha para quem está do seu lado e fala, hoje eu estou mais bonito do que antes. Né? Quem está? Graças a Deus, né? Eu também, graças a Deus. Então, buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher. Posso ouvir um amém? E eu sempre falo isso para as pessoas, eu faço apelo, levo as pessoas a Jesus no fim do culto, mas eu sempre falo, na verdade, olha, veja se aqui é o lugar que Deus te plantou mesmo. Você é livre para ir em qualquer lugar, você não é obrigado a voltar aqui, você não vai para o inferno se você não vier aqui de novo, mas procure uma igreja, vá congregar num templo, como eu estou falando aqui. Por quê? Porque a igreja primitiva congregava num templo, porque Jesus mesmo, conseguiu me fazer entender? Sim ou não? Olha para quem está falando, ainda bem que você está aqui, irmão. Vai, próximo. Salmo 133, 3, aí começa, ó como é bom e agradável viver unidos os irmãos, é como o óleo de unção que cai sobre a cabeça de Arão, escorre pela barba e toca até o manto, daí vai para o 3. É como? O orvalho do Hermon. Hermon é um monte em Jerusalém que fica ao norte, a região de Cesareia de Filipe, ao lugar mais alto ao norte de Israel, né? Não é de Jerusalém, é ao norte de Israel. Então é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ou seja, está lá no norte, depois o orvalho vem e vai descendo, né? Vai até Sião, é a região mais central ali de Jerusalém geograficamente, e ali ordena o Senhor a sua, e a vida para? Por que eu devo ir no templo? Porque ali o Senhor ordena a bênção. Ali o Senhor ordena a bênção. Pastor, mas nós somos templo do Novo Testamento, certamente, e é em você que o Senhor ordena bênção. Mas na comunhão dos irmãos, onde há unidade, onde há as coisas, nós nos reunimos. Quem já foi abençoado por vir na igreja? Sim, por quê, pastor? Porque eu amo como Deus faz as coisas. E pensa que eu sou uma pessoa assim, irmãos, eu sou muito ativo, é o meu jeito de ser. E qual que é o foco da minha natureza carnal? Foco da minha natureza carnal, o que a minha carne fala? Você não precisa de ninguém. Você aprende sozinho, você adora sozinho, você faz tudo sozinho. Minha natureza carnal, se eu fosse deixar, eu ia fazer isso.
Como um bom tempo da minha vida eu vivi desviado, e é isso que eu fazia. Ainda eu toco sozinho, né? Eu canto sozinho, eu adoro sozinho, eu leio a Bíblia sozinho. Eu me desviei, mas as coisas que eu sabia que tinha que fazer, eu me desviei, mas ia na igreja só para dar o dízimo. Entendeu? Eu falo, não, dízimo tem que dar para alguém maior, é um princípio espiritual, não posso pegar para mim. Então eu ia lá e dava, mas as outras coisas eu queria fazer tudo sozinho. Mas por que você está falando isso, pastor? Por que eu devo congregar e ir junto com os irmãos? Ninguém tem tudo, irmãos. Ninguém tem tudo. Ninguém tem tudo. Quando eu vou na igreja, quando eu me reúno com as outras pessoas, então eu vejo que o dom do outro me ministra. Sim ou não? Sim. Eu gosto, sou um adorador, amo adorar. Mas tem vezes que eu chego, é a preocupação, é as outras coisas, igual uma pessoa normal. Igual uma pessoa, eu tento ter uma rotina assim antes do culto, né? Eu não fico conversando assuntos polêmicos, eu sou bem tranquilo, deixo a palavra preparada, eu faço as minhas rotinas normais da igreja aqui, cumprimento as pessoas, cumprimento as crianças, venho e faço um louvor, me ajoelho uma vez, a minha rotina assim para minha cabeça ficar estruturada e nada atrapalhar a palavra. Amém, amados? É a minha rotina do que eu faço. Mas tem vezes que eu chego e não estou conectado. Eu olho alguém adorando, uma criança, um jovem, ou um de vocês, parece que daí liga na tomada. Alguém já aconteceu assim também ou não? Está distraído, está com outra coisa, mas daí você vê a pessoa em adoração, aquilo que você contempla, né? Assim como eu contemplo, eu me torno, você vê alguém contemplando, você, opa, ligou, vamos. Não é assim ou não? Claro que é, por isso que eu organizo a igreja de forma que você não fique só vendo nuca. Você veja alguém adorando, você veja alguém de frente, é importante. Sim ou não? Consegui me fazer entender? Por que, pastor, que está dizendo isso? Porque ali o Senhor ordena bênção. Nós estamos juntos, nós nos derramando, Deus habita em meio aos louvores e ao canto dos santos também. Outra passagem que eu poderia ter usado, nós começamos a nos derramar em adoração, começa a liberar algo dos céus, começa a mudar a atmosfera, começa a transformar os ambientes, assim como xingar, falar palavrão, mentir, torna um ambiente pesado, torna ou não torna? Sim, tem briga. Você chegou num ambiente que todo mundo brigou? Sim ou não? Claro que sim. Ô pastor, eu vivo nesse ambiente aí, então está repreendido em nome de Jesus. Liga um louvor lá, muda as coisas, mas tem diferença? Claro que tem diferença. Então, quando nós estamos nos derramando, as coisas estão acontecendo, é bênção e vida para sempre. Para sempre por quê, pastor? Porque nós estamos falando de coisas eternas quando nós vamos para a igreja. Nós trabalhamos com coisas espirituais que têm um efeito para sempre. Uma oração que uma pessoa faz entregando a vida para Jesus, se arrependendo de verdade, muda a história dele para sempre. Posso ouvir um amém? Olha para quem está falando, fala, ainda bem que você veio para a igreja, irmão. Já tem algumas razões para qual você não deve ficar fora dessas coisas. Então, é um lugar em que eu posso ser abençoado? E muito. Nós estamos chamando os céus, falando dos céus, trazendo a atmosfera dos céus, pedindo para os céus tocar a terra. Bênção é algo que acontece no mundo espiritual e que afeta o mundo natural. Então, quando eu estou nesse ambiente, é bênção. Amém? Olha para quem está sentado e fala, você é uma bênção também. Fala assim, mas não deixe de vir na igreja, né? Tem que congregar. Amém, amados? Eu só estou falando dos benefícios, nem estou falando de você ser tratado e outras coisas que a gente poderia colocar na comunhão, mas vai. Acabando então agora. Vamos colocar de pé. Pergunta para quem está do seu lado, você vai na igreja de novo, irmão? Fala assim, o pastor já explicou os motivos aí. Amém? Uma das minhas maiores, se não a maior tristeza da minha vida, foi ter me desviado da igreja, ter deixado de congregar um tempo. Né? Isso que era um desviado médio desviado que ia na igreja. Só não ia assim com a frequência e com a intensidade que eu deveria. Mas o que agregou isso na minha vida? Vou contar para vocês, nada. O que trouxe, pastor? Só perda, só problema, só atraso na minha vida. Só atraso. Só perdi, estava correndo, parei. Aí tive que começar a andar, engatinhar, né? E não faça isso em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, nossa igreja é uma igreja que gosta de culto, né? Ó, dá para ver, ó, o primeiro culto de quinta-feira. Bastante gente, graças a Deus. Mas tem cadeira vazia? Então olha para quem está sentado e fala, quem que você não chamou, hein, irmão? Né? Última.
Jesus veio nessa terra. Jesus veio nessa terra. Veio em carne, habitou entre nós. Viveu, nunca pecou, morreu, mas ao terceiro dia, ressuscitou. Ele tinha 3 anos e meio de ministério para varrer 450 por cento e poucos quilômetros de a pé, pregando em Israel, indo atrás das ovelhas perdidas de Israel. Sem poder ir de carro, sem poder fazer nada, por isso que a vida de Jesus era intensa, não é verdade? Andando, caminhando, pregando de dia, pregando de noite, ficando sem comer, jejuando. Mas por que você está falando isso, pastor? Ó o que Jesus fala quando ele é preso. Vocês estão comigo? Vamos ler o texto junto comigo, vai. Marcos 14, 49 diz: então, Jesus era ocupado, sim ou não? Não era ocupado? Claro que era, tinha uma missão, pregar para um monte de gente. A Bíblia fala que se anotasse tudo que Jesus fez nessa terra, não tem livro para conter tudo que ele fez. Tudo que ele fez. Então, por que você está dizendo isso, pastor? Mesmo assim, o que ele fala que ele estava todo dia onde? Não entendi, irmãos. Todo dia ele estava onde? Tempo. Dá um sorriso para quem está do lado. Fala, e você, hein, meu irmão? É claro que assim, eu não estou tirando o contexto aqui, tá? Ele foi preso de uma festa. E ele está falando que a Bíblia fala que ele subia em todas as festas, porque não tinha templo em todo lugar, e ele não ia 400 quilômetros, depois ia lá para Jerusalém para o templo, depois voltava correndo, nem se teleportava. O que eu estou querendo frisar é que os momentos em que tinha que estar em Jerusalém, estar no templo, Jesus falava que ele estava todos os dias no templo. Amém, amados? E como eu falei, ia de a pé, fazia as coisas como tinha que ser feito. Ele está falando, obviamente, das festas aqui. Não pode pregar fora do contexto. Amém, amados? O contexto ele foi preso numa festa, ele está falando, todos os dias da festa eu estava lá. Vocês não quiseram me prender antes. Eu vim em todas as festas. Desde que eu subo, eu estou no templo, né? Desde os 12 anos, como Lucas registra. Mas o que eu quero frisar é essa importância? Congregar e cultuar a Deus em conjunto. Amém? Eu me lembro como foi desgastante durante a pandemia, quando as pessoas não conseguiam congregar. É uma verdade. Muita gente sentiu saudade. Graças a Deus não posso reclamar, nossa igreja só cresceu. Sempre só cresce. Por quê, pastor? Porque nós frisamos em ser unânimes, perseverar no templo, nas casas, no partir do pão, louvando a Deus, ganhando o favor de todos. E o Senhor sempre vai acrescentando os que vão sendo salvos. Mas não caia nesse engano. Quem sabe você está me assistindo pela internet, não caia nesse engano. Assistiu pela internet, agora procura uma igreja próxima da sua casa, em nome de Jesus. Né? Se você conseguiu ficar até o final assistindo. Mas, para nós, é aquela firme convicção que é o melhor lugar para estarmos. De verdade. Você se conecta com os céus, tem a atenção voltada a Deus, aprende, é ensinado, é edificado e tem vida para sempre. Vamos orar? 2 orações. Uma primeira, se você está aqui pela primeira vez, ou você que está me assistindo pela internet, ou escutando o podcast, deixa eu te conduzir em uma oração, entregando sua vida para Jesus. Como eu faço isso, pastor? Basta repetir uma oração. Vamos repetir juntos, igreja? Vou pedir para que você coloque a mão no seu coração. Eu peço isso só para você, ter consciência de si mesmo. Que você está aqui, não se distrair com outras coisas. Se você quiser fechar o seu olho, você fecha. Se você está me escutando no podcast, está dirigindo, não feche o seu olho agora. Que é perigoso. Mas vamos fazer uma oração que vai garantir a sua eternidade. Como eu faço isso, pastor? Repete comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz?